Boa noite. Hoje é quarta-feira, 5 de agosto de 2020. Rio Grande do Norte entra na terceira fase da reabertura econômica, com ocupação de leitos abaixo de 60%. O portal do Ministério Público acompanha investimentos das prefeituras com gastos destinados à Covid-19. E você vai ver também. Festa do Boi 2020 é cancelada e a Associação de Criadores estuda um formato digital para movimentar a economia do setor. E ainda, nós vamos conversar via Skype com a vereadora de Natal, Divaneide Basílio, presidente do PT municipal. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. O estado do Rio Grande do Norte deu início hoje à terceira e última fase da retomada das atividades econômicas. Estão autorizados a funcionarem em todo o estado bares e restaurantes com mais de 300 metros quadrados, além de shopping centers e academias que funcionam com ar-condicionado. Essa fase da retomada econômica no estado, ela já estava prevista para acontecer no dia 29 de julho, mas você lembra, foi adiada pelo governo após recomendações do Comitê Científico. Hoje, ela acontece em um contexto bem diferente. Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação de leitos se encontra abaixo de 60%. Mesmo assim, o governo pede cautela. E quem fala sobre isso, nesse novo momento, é o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. É preciso reforçar o cumprimento dos protocolos nos estabelecimentos que estão funcionando. Essa semana estão autorizados pelo governo do estado os shoppings e os bares. Então é fundamental que tanto os empresários quanto os clientes desses estabelecimentos tenham consciência da necessidade de cumprir esses protocolos para que a gente não entre num cenário de retrocesso. É isso que ninguém quer e isso que a gente está trabalhando para conseguir. A governadora Fátima Bezerra, com esse decreto, ela concretiza uma expectativa que estava desde a semana passada. Agora, sossego? Não. No Rio Grande do Norte a gente não tem sossego, a gente ainda não está numa situação favorável com relação ao novo coronavírus. Sobretudo porque temos algumas regiões no estado que estão com um índice de contágio chegando a 2. A região do Seridó, a região do Oeste, a região do Alto Oeste. Nessas regiões temos municípios com uma taxa de contágio de quase 6. Ou seja, uma pessoa contaminada contagia outras 6 com o novo coronavírus. Por isso mesmo, a fala do secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, é tão sensata e equilibrada, porque não é a reabertura que pode colocar o liberar geral. Pelo contrário, atenção, cuidado e responsabilidade de cada cidadão é fundamental nesse momento. E a Associação Norte-Rio-Grandense de Criadores anunciou o cancelamento da Festa do Boi 2020. Esse anúncio foi feito hoje através de uma nota após uma reunião entre os diretores da entidade. A ANORC estuda realizar um evento virtual. O presidente da associação enviou para a gente um vídeo explicando essa decisão. Em relação ao processo decisório de que nós não realizaremos a Festa do Boi presencial 2020, foi muito tranquila, muito pacata. Nós temos apoio de todos os núcleos sediados no parque e a nossa diretoria mostrou que tem responsabilidade social. Em relação à questão da Festa do Boi digital, nós vamos realizar sim. Nós vamos conversar com os parceiros, vamos conversar com o governo do estado, vamos conversar com o SEBRAE, com os bancos, com os produtores, com os núcleos e vamos de maneira que seja uma equação vitoriosa para o setor agropecuário do Rio Grande do Norte. Então, estou muito otimista e muito feliz porque nós nos juntamos ao Pacto da Vida pelo governo do estado e estamos mostrando que não vamos dar espaço à pandemia, ao Covid-19. Impossível a gente pensar na Festa do Boi, naquele formato original, tradicional, com essa pandemia da Covid-19. Impossível. É sensato, sim, promover um outro formato, até para movimentar a economia, movimentar o agronegócio, mas não como a gente conhece. Durante a pandemia, prefeituras e governo do estado receberam diversos recursos federais destinados ao combate à Covid-19. Para controlar como esse dinheiro vem sendo gasto, o Ministério Público Potiguar criou um portal da transparência, com direito a ranking por execução de recursos e investimentos per capita.
O portal Confúcio do Ministério Público faz o monitoramento e avaliação dos portais de transparência dos municípios do estado. Nessa nova versão, a plataforma avalia os gastos no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em cada cidade. O Confúcio é uma plataforma aberta, encontra-se localizado no sítio confúcio.gaeco.mprn.mp.br e ele verifica por 3 vezes ao dia os portais de transparência dos municípios e do governo do estado, trazendo dados de forma acessível à população, principalmente no que diz respeito à transparência pública, através de critérios, que já são 8 que estão sendo avaliados, e dos gastos públicos para o enfrentamento à pandemia. Com base nesses critérios, algumas cidades aparecem no ranking em primeiro lugar, com a melhor avaliação. Lagoa de Velhos aparece na primeira colocação no critério de percentual gasto por habitantes para o enfrentamento à Covid-19. O município recebeu R$ 470 mil, gastando R$ 172 por habitante. Já o melhor avaliado no ranking está Pureza. A cidade gastou 238% a mais do que recebeu, utilizando recursos próprios. Nós criamos 2 rankings. O primeiro ranking diz respeito ao percentual gasto por habitante. Então, é verificado no site da CGU os valores recebidos pelo município, é feita a divisão por habitante da população, quantidade de habitantes do município, feita essa divisão e estabelecido um ranking. O primeiro colocado hoje se encontra em Lagoa de Velhos, né? Nós temos também um segundo critério, que diz respeito ao percentual da execução. Como é que é esse critério? Ele calcula quanto o município recebeu e quanto o município efetuou. Não avalia o valor total. Em relação a esse segundo critério, o município que se encontra melhor situado, melhor avaliado é o município de Pureza. De acordo com o levantamento, apenas 8 cidades potiguares não abriram o portal com os gastos detalhados destinados ao combate à Covid-19. O promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público explica também que entre os municípios que têm pontuação baixa estão vários que não utilizam os portais de forma adequada. Tem alguns municípios que os portais de transparência são tão opacos, como a gente chama, que esses dados não são possíveis de serem captados e não estão sendo avaliados e ficam em última posição. É uma forma de estímulo que esses municípios aperfeiçoem os portais. Destacar, inclusive, que o município de Santa Maria, até a presente data, inclusive, o portal dele não está funcionando, a última vez que a gente avaliou, não tem nem portal de transparência ativo, né? Então a gente não tem como avaliar. As cobranças por transparência nos gastos com a Covid-19 têm sido registradas em vários municípios potiguares. Em Canguaretama, a população foi às ruas protestar. As pessoas cobram o cumprimento de um decreto municipal que obriga o executivo a apresentar informações das despesas com o combate à pandemia. Além do decreto, uma lei municipal também editada sobre o assunto prevê. O ranking de gasto com a Covid-19 do município público aponta uma média de R$ 56 por pessoa pela Prefeitura de Canguaretama, isso no combate à doença. E aí, se estamos falando sobre ranking, se estamos falando sobre gastos, se estamos falando sobre dinheiro público, por que a Prefeitura de Canguaretama quer esconder os gastos? Por que a prefeita de Canguaretama não presta contas? O que é que há de tão secreto, de tão sigiloso, que a Prefeitura de Canguaretama não presta contas do dinheiro público ao público, à população? É muito estranho esse tipo de comportamento da prefeita de Canguaretama. Aliás, não é nenhum favor prestar contas e apresentar o portal da transparência. É obrigação. E quando o gestor, como é o caso de Canguaretama, não faz, deixa, no mínimo, uma pulga atrás da orelha, para não dizer outro nome. E a governadora Fátima Bezerra assinou a ordem de serviço para a execução das obras da segunda etapa do programa Protransporte. Essas obras deverão ser retomadas até o mês de setembro.
A obra de mobilidade urbana na Zona Norte de Natal, que se arrasta desde 2005, será retomada após liberação da ordem de serviço, assinada pela governadora Fátima Bezerra no dia 30 de julho, em reunião virtual. Nessa segunda fase, orçada em 21,6 milhões, serão concluídos o eixo Moema-Tinoco, que inicia na João Medeiros Filho até a BR-101, como também o eixo das fronteiras, que vai da Moema-Tinoco até a BR-406, no Complexo do Gancho. O primeiro eixo é o eixo que a gente chama eixo Moema-Tinoco, que ele compreende desde a RN lá da João Medeiros, aquele viaduto, até a BR-101. Aí o meio dela, que é aquele trecho que vai da entrada de Genipabu até aqui o entroncamento com as fronteiras, que ainda tem muita desapropriação para a gente ser feita, e a gente vai concluir essas desapropriações, que vai ser, vamos dizer assim, vai ser a nossa segunda meta dessa obra agora. A meta hoje, que a gente está discutindo com a empresa, é que esse eixo fronteira, se Deus permitir, a gente concluir ele até o final do ano. Segundo o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Manuel Marques, a previsão é que essa retomada aconteça entre agosto e setembro, com a conclusão prevista para julho de 2021. A expectativa nossa, obra efetivamente, é na última semana de agosto, primeira semana de setembro, porque nesse tempo a gente já, inclusive estou aqui com o doutor Ornelis, da Secretaria de Educação, como atinge uma escola, a gente está fazendo as tratativas iniciais para quando a obra começar, ela só parar quando terminar, que está previsto para julho do próximo ano. A expectativa agora é para a elaboração e licitação da terceira etapa da obra. É assegurar os recursos para concluir lá, que é em torno de 50 milhões de reais, que o Ministério assumiu o compromisso de possibilidade, aditar o atual contrato e alocar recursos do OGU para concluir lá a obra. A terceira etapa, que vai do viaduto das fronteiras até a BR-406, lá onde está sendo construído o Complexo do Gancho, onde ela vai se integrar com aquela importante obra que o DENIT está fazendo. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. O ar seco comanda o tempo na maior parte do Nordeste. Só tem chuva ao longo da costa da região, a norte e a leste. No caso de São Luís do Maranhão, a chuva é isolada e a temperatura chega aos 31 graus amanhã à tarde. Em Teresina, dificilmente irá chover e a máxima prevista para quinta-feira é de 34 graus. Em Natal, a quinta-feira terá chuva isolada e a temperatura máxima prevista é de 28 graus. Em Recife, por enquanto, a chuva é isolada, mas ela aumenta no fim de semana e amanhã à tarde vai fazer 29 graus. No próximo bloco, recebo para uma entrevista via Skype a presidente municipal do Partido dos Trabalhadores, a vereadora de Natal, Divaneide Basílio. O Band Cidade volta em um minuto. De volta com o Band Cidade. E a gente recebe agora para uma entrevista via Skype a presidente municipal do PT, vereadora da cidade de Natal, Divaneide Basílio. Vereadora, muito boa noite, bem-vinda ao Band Cidade. Boa noite, obrigada, é importante demais esse momento aqui, eu que agradeço aí o convite. Vereadora Divaneide Basílio, Partido dos Trabalhadores em Natal, agora com um pré-candidato a prefeito, o senador Jean Paul Prats. Como é que a senhora avalia esse balanço com a definição do pré-candidato? O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras sai bastante fortalecido desse processo de debate interno até chegar na escolha deste nome, né? Na verdade, nós tivemos dois nomes importantes, o nosso querido Alexandre Mota e o senador Jean Paul Prats colocaram o nome à disposição e num debate muito qualificado e respeitoso, chegamos ao entendimento em torno do nome do senador Jean Paul, né, na reunião do nosso diretório, e estamos muito felizes, porque acreditamos que vamos fazer um excelente debate, porque já estamos fazendo uma discussão programática internamente
apresentando para a sociedade aquilo que a gente pensa sobre o modo petista de governar, aquilo que a gente entende sobre uma cidade sustentável. Temos feito excelentes debates na área de saúde. Alexandre Mota, inclusive, contribuiu com o primeiro debate e faremos um segundo debate na sequência aí, Pensa Natal, PT Pensa Natal, sobre esse debate da cidade sustentável, como se ter mesmo uma cidade inclusiva, participativa, que o próprio senador Jean Paul, nosso pré-candidato, será um dos debatedores. E, na sequência, seguiremos com esse debate programático de construção do nosso programa de governo. Então, estamos bastante felizes e com muita energia para poder dialogar com a sociedade. Acreditamos que faremos uma excelente campanha. Esse é o debate que nós aguardamos agora, embora o momento não seja tão fácil assim, né, Ana? Nós estamos vivendo uma pandemia e sabemos as dificuldades que nós vamos encontrar, porque as pessoas estão vivendo, né, num momento muito delicado. Todas nós estamos vivendo esse momento, mas passaremos por ele juntos, e é por isso mesmo que nos sentimos credenciados para dialogar com a cidade, porque sabemos o nosso papel em todos os momentos, e principalmente no momento como esse de pandemia, nós atuamos de forma muito forte e firme junto às populações vulneráveis e nos sentimos credenciados para disputar essa cidade. Vereadora Divaneide, agora a gente sabe, nos bastidores da política, que o PT desejava a deputada federal Natália Bonavides, que declinou do convite. Por outro lado, o PT, a senhora acabou de confirmar, teve uma disputa interna entre Alexandre Mota e Jean Paul Prats. Isso, de alguma forma, tem uma candidata que não aceitou ir para uma disputa interna entre dois candidatos que o próprio PT queria outro. Isso enfraquece o pleito do partido para buscar a prefeitura da capital? De forma alguma, nós no partido temos uma forma de funcionar que permite muitos debates internos, e isso é um fortalecimento da nossa democracia interna. Sem dúvida nenhuma, Natália é um excelente nome, ela tem crescido politicamente e se tornado essa referência que ela é hoje para a nossa cidade, para o nosso estado. Por isso mesmo, o nome dela aparecia como um nome importante, mas desde a primeira entrevista que eu dei ao assumir o papel de presidenta, que eu coloquei com muita ênfase que nós temos orgulho de ser de um partido que tem excelentes nomes, e nesse momento eu já citei Alexandre, já citei Jean Paul Prats, já citei outras referências como Mineiro, como Hugo, e para nós isso só amplia o debate. E foi um debate extremamente qualificado, respeitoso. Alexandre e Jean Paul, inclusive, contribuíram para esse debate respeitoso. Eu não chamaria de disputa, mas eu chamaria de debate interno, porque foi num tom de muita qualidade e, ao encerrarmos o encontro, na mesma hora, Alexandre já publicou: meu candidato é Jean Paul, inclusive com muita força e com muita alegria de dizer que nós temos sim condições de disputar os rumos da nossa cidade. Eu acredito que a gente, quando tem vários nomes do quilate que nós apresentamos para a nossa cidade, significa que nós temos um partido muito forte, que tem várias expressões, cada um com seu perfil, cada um falaria a partir de um lugar. E Jean Paul já tem um trabalho acumulado aí no Senado que vai ajudar nesse debate que nós vamos abrir a partir de agora, uma nova fase realmente, uma fase em que agora a gente vai poder dialogar com a sociedade, já apresentando um nome, e esse nome sai de um encontro de bastante otimismo. Nós tivemos a presença da presidenta agora. Agora, desculpe interromper a senhora, mas o senador Jean Paul Prats, ele na verdade nunca foi votado, ele era suplente de Fátima Bezerra. E é muito claro para a gente que acompanha a política que ele ainda é um nome muito desconhecido na cidade de Natal, no estado. Em uma campanha tão curta, como viabilizar um candidato que nunca disputou como titular uma eleição e que aparentemente a gente tem a impressão que ele é desconhecido, vereadora? Qual a estratégia? Da sua pergunta e dessa palavra aparentemente desconhecido, porque realmente
Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de começar a mostrar o trabalho, isso desconstrói. Ele gravou um vídeo aí recente falando um pouco da sua trajetória e muito impressionante como várias pessoas tiveram a chance de conhecer sua atuação, seja na Petrobras, seja em processos de gestão e seja agora já como senador. Então, também será uma oportunidade para a sociedade perceber que ele já foi testado, né, como parlamentar e, por isso mesmo, tem acúmulo suficiente para disputar a cidade. Além do mais, é um especialista em gestão urbana, é uma pessoa que entende de planejamento urbano, entende do debate de cidades e vem se preparando, estudando sobre a cidade e se colocando à disposição, ouvindo os segmentos, né? A estada dele nesse espaço do Senado tem credenciado, olha, eu falo isso com muita força de quem está há 1 ano e meio como parlamentar, há pouco mais de 1 ano e meio, e eu lhe digo que me sinto como se tivesse a vida inteira já como parlamentar, porque esse exercício, ele nos impõe uma dinâmica e se a gente se apaixona por aquilo que a gente faz, se a gente acredita naquilo que a gente faz, a gente se dedica e, às vezes, a experiência que aparentemente é curta, mas ela é somada a outras experiências que a gente tem na vida, ela nos credencia para disputar qualquer pleito. E eu acredito que a coragem, inclusive atendendo um pedido do partido, inclusive o nosso presidente Lula sugeriu que quem tivesse mandatos pudesse sim colocar à disposição, porque nós estamos num momento em que precisamos fazer um debate central nas cidades, o modelo de cidade que a gente defende, né, o respeito a essa cidade que é tão dividida como a nossa cidade do Natal. Nós estamos aí fazendo um debate do plano diretor, Vereadora, estamos vendo... Oi. Vereadora, eu agradeço a participação da senhora, a gente está em cima da hora, com certeza voltaremos a conversar. Muito obrigada pela disponibilidade da entrevista, uma boa noite para a senhora. Boa noite, eu que agradeço, fico à disposição para conversar, porque a gente quer debater os rumos da cidade. Muito obrigada, excelente noite, vereadora Divaneide Basílio, presidente do PT. E o Band Cidade vai agora para um breve intervalo, a gente volta a se encontrar em 1 minuto. De volta com o Band Cidade e a gente vai agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem chega por aqui, Fernanda Martinelli. Boa noite para você, Fernanda. Olá, Ana Ruth, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta quarta-feira. O Congresso Nacional colocou como debate na manhã de hoje a reforma tributária. Recebendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, e todos os seus assessores, foi possível debater na comissão mista que trata sobre o tema no Congresso Nacional, com a presença de deputados e senadores. A reunião aconteceu por videoconferência e, na ocasião, pôde ser discutido todos os pontos do texto que trata sobre essa reforma. É interesse dos parlamentares diminuir a carga tributária para que a população brasileira possa ter acesso a bens e serviços. Porém, o Ministério da Economia também tem interesse em debater uma arrecadação melhor, principalmente nesse período de pandemia, onde a crise econômica foi muito grande. A economia foi afetada por causa do fechamento de comércios e também a suspensão de serviços. Um texto inicial já foi apresentado ao Congresso Nacional, onde foi sugerida a fusão de 2 impostos, o PIS e o COFINS, para a geração da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Esse tema já está sendo debatido no Congresso Nacional, porém, outros textos também vão ser apresentados para compor a reforma tributária. O Ministério ainda deve sugerir a criação de um novo imposto e mudanças em relação à declaração do imposto de renda. Outras reuniões ainda devem acontecer entre parlamentares e a equipe econômica do governo federal para debater o tema. Ainda falando sobre finanças, o presidente Jair Bolsonaro disse que nesse momento não vê possibilidade de continuar pagando o auxílio de R$600, o auxílio emergencial que foi determinado por causa da pandemia da Covid-19. Já existe um projeto para a criação do Renda Brasil, um programa de transferência de renda que poderá substituir o Bolsa Família e outros programas de transferência existentes no nosso país. O valor pré-determinado seria entre R$250 e R$300
E o Ministério da Economia também, junto ao Congresso Nacional, já começa a analisar a votação de um projeto para a criação desse programa. Obrigada, Fernanda. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Nosso próximo encontro amanhã às 18h50. Aguardo você. Boa noite.